Fala, senhoras e senhores! Vamos falar de Super Mundial, que é o assunto que tem pra falar, na verdade. O futebol um pouco parado aí, mas o Verdão já está nos Estados Unidos se preparando para o jogo contra o Porto no domingo. E vou falar uma coisa pra vocês: o Palmeiras vem forte nesse Mundial, tá? É claro que o Palmeiras deu uma certa sorte na chave de grupo, né? Deu uma certa sorte lá no grupo, né? Porque o Palmeiras tem o Porto, o Al Hilal, tem, enfim, o time do Messi, né? Que eu não sei o nome, mas o Palmeiras ele acaba pegando uma pedreira assim que passar, e assim vai ser, tomara, aquele passe da fase de grupos e vai para oitavas de final. Aí na oitavas de final o Palmeiras pega ou o PSG ou o Atlético de Madrid. Muita gente falando que, alguns, né, cariocas alucinados, falando que o Botafogo pode se classificar, mas eu duvido muito com uma chave dessa, de Atlético de Madrid e Botafogo. Eu acho que fica muito difícil do Botafogo se classificar e, portanto, o Palmeiras ali, eu acho que reveza essa vaga com o Porto e, dependendo de como ficar ali em primeiro ou em segundo, ele pega o Porto ou o Atlético de Madrid, que para mim é completamente difícil de se ganhar. Mas tá aí, eu peguei aqui aquela matéria, né, do GE e vamos dar uma olhadinha aí, porque alguns jogadores se apresentaram. O Palmeiras está realizando alguns treinos, enfim, é importante para a gente vir aqui passar a notícia. Tá aqui, ó. Palmeiras começa ajustes táticos para enfrentar o Porto em último treino sem convocados. Lembrando que o Palmeiras teve o Estevão convocado e mais alguns jogadores, por exemplo, o Gustavo Gomes, Richard Rios, enfim, alguns jogadores aí que estavam na seleção. Abel Ferreira realiza um trabalho pensando na movimentação ofensiva da equipe na estreia da Copa do Mundo de Clubes. 8 jogadores se juntam ao grupo até a noite desta quarta. Então, até hoje à noite, alguns jogadores estarão já com o grupo. O Palmeiras realizou a segunda sessão de treinos em Greensboro, na Carolina do Norte, na manhã desta quarta-feira, em preparação para a estreia da Copa do Mundo de Clubes. Abel Ferreira começou a realizar ajustes táticos pensando no confronto com o Porto de Portugal. Aqui é muito importante falar que o Palmeiras ele vai pensar a cada jogo, né? Eu acredito que o Abel não vai fazer o rodízio que ele fez, que ele anda fazendo aqui no Campeonato Brasileiro, na Libertadores e na Copa do Brasil. Eu acredito que o Abel vai fechar um grupo ali, vai fechar os titulares para poder esse time dar uma... para poder que esse time tenha entrosamento, né? Eu acho que isso vai ser importante, principalmente se o Palmeiras passar dessa fase de grupos. Aí o Palmeiras vai para oitavas de final com um time já montado e aí durante o jogo você só vai trocando as peças. Eu acredito que o Palmeiras não vai fazer rodízio nesse Mundial de Clubes. Aí tá aqui, ó. A organização da atividade foi a seguinte: todos os 21 atletas disponíveis realizaram ativação e depois seguiram para uma movimentação tática, com foco ofensivo e trabalho de finalizações, jogo competitivo em espaço reduzido e bolas paradas. Que é importante, o Palmeiras também tem que treinar bastante pênalti, viu? Porque de repente, numa dessa, você passa a fase de grupos, vai para oitava de final, pega um Atlético de Madrid, um jogo amarrado, como foi aquele do Chelsea do Mundial de 2021. Você pega um jogo amarrado, você pode levar o jogo para os pênaltis, aí você tem a oportunidade de passar para as quartas de finais, e aí o Palmeiras vai bater pênalti e erra todos os pênaltis como ele faz geralmente, porque ele é um cagão quando se trata em bater pênaltis. Então o Palmeiras também tem que treinar isso. A imprensa teve acesso aos primeiros 15 minutos do trabalho. Quando os jornalistas começaram a deixar o gramado da Universidade da Carolina do Norte, Abel iniciava a distribuição de coletes para o trabalho tático. Ainda não há um indicativo de time, né, contudo. Isto porque 8 jogadores se juntam à delegação do Palmeiras nos Estados Unidos ao longo desta quarta-feira. Benedetti e Luiz, que estavam na seleção brasileira sub-20, disputando amistosos no Egito, embarcaram de Paris. A chegada deles está prevista para a tarde, então já devem estar lá com o elenco. Já, aí esses são os caras que foram convocados. Já Gustavo Gomes, que estavam nas suas respectivas seleções. Já Gustavo Gomes, Piquerez, Richard Rios, Emiliano Martins, Facundo Torres e Estevão,
que defendem suas seleções na rodada das eliminatórias da Copa do Mundo embarcaram no avião da Leila Pereira do Brasil. O sexteto deve se apresentar à noite. Já devem estar se apresentando por lá ou agora ou mais tarde. E aqui é muito importante porque Gustavo Gomes, Piquerez, Richard Rios, Emiliano Martinez, esses caras vêm sendo titular e eu acredito que vão ser importantíssimos para a base do Palmeiras. Eu acho que, como eu disse anteriormente, o Abel deve sim ter um time titular para encarar todos os jogos e fazendo a troca conforme o jogo vai rolando. E aqui tá pelo menos 4 deles ali. Eu ainda fico meio em dúvida entre Emiliano Martinez e Aníbal Moreno, mas 3 pelo menos deles titulares vão se apresentar agora, que é o Gustavo Gomes, Richard Rios e o Piquerez. E o próprio Estevão, né? Também que é outro que vai ser titular, que depois dá adeus pro Palmeiras e vai pro Chelsea. A próxima atividade do Palmeiras será também pela manhã da quinta-feira. O grupo ainda fará treinos na sexta e sábado antes de seguir viagem para New Jersey, onde enfrenta o Porto, domingo às 19 horas em Brasília. Aí aqui, rapaziada, importantíssimo, porque o Palmeiras se preparando para o Mundial. Para mim, o que é importante é claro que a zoação dos torcedores rivais vão ser inúmeras, né? Porque 51 é pinga, o Palmeiras vai para o Mundial para não ganhar, toda vez que vai para o Mundial passar vergonha, e o que é uma mentira, porque em 2021 o Palmeiras jogou bem contra o Chelsea, podendo quase levar o jogo para os pênaltis, se não fosse a mão do Luan, mas tudo bem, isso aí já foi, já passou, agora o foco é outro. Mais importante falar também é que o Verdão, ele tem um time agora com o Abel, né, com essa reformulação, com bons jogadores que o Palmeiras tem, podendo até explorar o máximo do Estevão em cada jogo, né, porque o Estevão depois vai para o seu respectivo time, que é o Chelsea. Então o Palmeiras podendo explorar o máximo do Estevão, e aí eu acho que o Vitor Roque entra como titular, o Flaco Lopes fica como opção. Eu acredito que eles vão fazer um trabalho para o Paulinho poder entrar jogando e depois ser substituído. Eu acho que tudo isso vai rolar, mas por enquanto são só especulações. Vamos ver como vai ficar o primeiro jogo, né? Como o Palmeiras vai se apresentar nessa estreia e, enfim, até mesmo o grupo do Palmeiras acompanhar os times que estão jogando lá para ver como os times se comportam, né? Até mesmo pro Palmeiras, pro palmeirense ter uma noção de como vai ser isso aí. Beleza? Curte, compartilha, comenta, avante palestra.